Olá, bem-vindos! Eu sou Fábia Ginsky, autora do método WineShare, sou uruguaia e para quem está chegando agora aí eu vou contar um pouquinho. Eu realizo eventos com experiências através do vinho aplicando o meu método, o WineShare. O WineShare, ele me possibilitou trabalhar bem menos, adquirindo mais qualidade de vida aqui na minha casa, obtendo mais tempo livre para a família e para curtir a vida, coisa que eu não fazia tanto antes. Eu vou explicar um pouquinho como funciona o método e como ele pode ser aplicado. O WineShare é uma proposta intimista e agregadora. Ao compartilhar o vinho, a gente compartilha com humanização, diversão e aprendizado. Ele destaca a evidência das pessoas através do vinho e não ao contrário. Isso faz com que elas, as pessoas, sejam o papel principal e essa ação ela gera uma reação imediata. As pessoas são o motivo, são elas que importam. O vinho é a isca. O fator principal é a humanização que o vinho causa nas pessoas. O que ele pode construir na vida dessas pessoas, como, por exemplo, conquistar relacionamentos profissionais, amizades e até amorosos. Ele pode ser aplicado por pessoas comuns que não saibam absolutamente nada sobre vinhos, mas existe sim um requisito fundamental para aplicar, que é o gostar de pessoas. E essa referência, pessoal, não é só o gostar das pessoas, porque isso muita gente gosta. Tem que ser ótima na gestão de pessoas, gostar de receber, ter carisma para relacionamentos, porque isso é o fundamental. Agora, se você tem conhecimento sobre o vinho, ótimo, ele tem o seu devido valor e você poderá sim usá-lo sempre que precisar, como vender ou explicar características do produto para algum cliente. Porém, nesse formato do WineShare, o saber sobre vinhos não é indício de sucesso. Num planejamento WineShare, no primeiro momento, você não apresenta o seu conhecimento, mas sim a sua habilidade em dirigir a sua equipe e os seus serviços, aqueles que você vendeu. Os papéis, eles são muito claros na execução, desta experiência. Quem fala sobre o vinho transmite o conhecimento e quem é responsável pelo evento deve transmitir a boa organização do evento, que é o papel da anfitriã. O WineShare, ele tem algumas características próprias, tá? E as mais importantes eu vou falar aqui agora. Ele é feito em uma residência. Tem uma abordagem, divulgação e execução intimista, elegante e agregadora. Existe um padrão de atendimento e serviço com extrema excelência. E ele não divulga a total entrega de seus serviços ao realizar a venda, porque ele trabalha com o fator surpresa. Também ele não se apega a marcas, rótulos, bandeiras. Ele exige a formação da parceria certa. Então, e dentro desse formato de WineShare, existem 4 possibilidades. A tradicional, que foi a que me permitiu fazer as outras 3, que é o private, o single e o corporativo. E no vídeo de hoje eu vou falar mais detalhadamente da experiência corporativa que foi a campeã de perguntas. Ela é um modelo diferenciado para empreender nesse segmento dos eventos empresariais, onde hoje existe um movimento muito diferente do que foi há um ano atrás ou 2. Os diretores das empresas, eles já estão tendo um resultado pós-pandemia entre seus colaboradores. Ao ficar em casa, por incrível que pareça, eles se aproximaram mais e trocaram muito mais. Foi uma relação mais humana.
de fazer aqueles encontros do que há um ano atrás, mesmo através do computador. E reuniões com um número menor de colaboradores e mais frequentes, elas garantem mais atenção. Os profissionais da área de eventos que não estão vendo isso estão perdendo possibilidades. E os que ainda não trabalham nisso terão uma oportunidade única de aprender e fazer eventos aplicando o método Windshare nas suas residências, sem ter que investir absolutamente em nada, só fazendo um trabalho muito especial e, claro, que contatando os clientes certos, né? Ter assertividade no canal da sua divulgação é muito importante. E esse formato, o corporativo, ele é aplicado em muitos tipos de eventos, porque existem as empresas que são pequenas, as médias e as grandes. E entre esses 3 possíveis clientes, você poderá fazer um trabalho diferente para cada um deles. Porém, você pensa, puxa, minha casa, ela tem um espaço reduzido e como é que eu vou fazer eventos para uma empresa grande? Dentro do método Windshare existe um mecanismo de produção de evento corporativo de diferentes hierarquias. Por exemplo, você irá apresentar um orçamento para uma empresa onde ela tem um grupo de gerentes regionais. Dentro desse grupo de gerentes regionais existem diretrizes, funções destacadas, no qual eles precisam se reunir. E a reunião não precisa ser fria, a reunião não precisa ser pelo computador, agora já vai acabar a história das reuniões à distância, não todas, porém, as que são realmente necessárias de encontros, elas terão uma conotação diferente. As empresas, elas precisam reunir os seus funcionários que trabalham em determinada área e fazer disso um momento especial, um momento de troca, de interatividade. Então, o que acontece nesse momento? Esse é o momento para fazer eventos menores e ter um lucro maior. Por quê? Porque você terá um rendimento melhor. Isso daí é aquela coisa do gráfico ou da pirâmide de separar os assuntos importantes, os urgentes, não é mesmo? Até os superficiais têm o seu lugar também. Mas no método a gente destaca exatamente possibilidades em qualquer área, em qualquer nicho, onde existe mais produtividade quando a reunião é mais próxima. Ela abrange, ela é mais pessoalizada, as pessoas elas se sentem melhor quando elas são chamadas pelo seu nome, quando elas são olhadas no olho. A gente sabe o que é isso. Quem gosta de pessoas, quem gosta de relacionamentos, entende muito bem o que eu estou falando. E sobre isso, hoje eu quero explicar mais detalhadamente como funciona o meu propósito do evento corporativo e eu vou apresentar para vocês opções especiais, passo a passo, cronograma de como eu trabalho e o que é importante e urgente dentro dessa proposta, tá bom? E aqui então eu vou passar para o Zoom, onde eu vou dividir a minha tela com vocês e fazer uma proposta muito especial. Fica aqui. O evento corporativo do Windshare, ele tem uma diferenciação com referência aos eventos tradicionais de empresas. Quando a gente faz um orçamento para uma empresa, a primeira coisa que a gente já tem é um número de pessoas certo que estarão ali naquele dia.
O tradicional é diferente porque você coloca ele para vender e você tem uma suposta ideia de quantos convites você irá vender. Porém, nesse formato corporativo, ele já está redondinho, já tem um número certo de pessoas, então isso daí ajuda muito mais na rapidez de fazer um cronograma certinho, das compras, de muitos outros fatores. Porém, a diferença básica nesse sentido entre um evento tradicional e o corporativo é que o entretenimento não é o mesmo, porque as pessoas do evento corporativo, elas já vêm com uma ideia, uma missão, um tema para ser falado, para ser discutido ou aprendido, não é mesmo? E quando é um número menor de pessoas que se divide pela sua hierarquia ou talvez por departamento, se a empresa for grande, isso traz para você uma facilidade de aproximar essas pessoas com uma forma surpresa, com um formato inovador dentro desse evento que aos olhos deles é um evento empresarial. Só que não é. Por quê? Porque você estará colocando ali um fator surpresa que eles não estão esperando. Se é surpresa, a palavra já diz. Então, o que eu faço? Eu sugiro, mesmo que eles já tenham o passo a passo, o horário estipulado, eu sempre vejo se eles teriam uns 30 minutos a mais e se não, eu adequo algum fator surpresa dentro desse formato. E é muito interessante porque eles têm uma interação incrível ali. Eles conversam dentro do universo deles, só que de outro assunto. E isso, por incrível que pareça, gente, isso é maravilhoso porque eles interagem humanamente, não só dentro do escritório, não só dentro das regras, diretrizes dessa empresa, mas dentro de uma residência de uma pessoa que eles não conhecem e que aquele assunto nunca foi falado com colegas que se veem todos os dias. Então, esse é um dos motivos que os grandes empresários estão fazendo, optando por eventos menores que são de maior rendimento. Vocês precisam entender que dentro de um orçamento, quando é passado para uma empresa, você tem que ter a criatividade e passar a sua ideia para esse futuro cliente. Se não é o seu cliente ainda, já será. E agora eu vou dividir com vocês o modo de como eu opero nos meus eventos. São 4 pontos fundamentais que eu trabalho nesse formato. O primeiro, claro, é o planejamento. O segundo, depois do planejamento, é o orçamento, depois eu parto para execução e depois a parte, né, talvez da encrenca, ok? Porque isso existe. Quem vende o paraíso, desconfie, porque existe sim. E não é só aqui, em todos os negócios existem encrencas, ok? Mas se a gente está preparado para resolvê-las, elas deixam de ser encrencas e passam a ser pequenos imprevistos que a gente vai solucionar porque a gente já pensou sobre aquilo. Quando a gente tem uma ideia para solucionar algum problema, a gente corre atrás, não é mesmo? Mas vamos começar aqui pelo planejamento. O planejamento, ele inclui uma apresentação digital ao seu cliente. E ela tem que ser certeira e não é para encher linguiça, gente, tá? A apresentação digital é exatamente tudo o que você está oferecendo
ao dono do projeto, ao dono do evento, àquela empresa que tem a possibilidade de fazer com você um evento naquele momento e que contrate você talvez até mensalmente, trimestral ou quem sabe uma vez por ano, depende. Você tem a possibilidade de trabalhar com qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande. E nessa apresentação digital que eu faço, eu apresento as fotos do meu espaço, as possibilidades que o meu espaço pode oferecer a essas pessoas. Qual é a possibilidade que essas pessoas têm de chegar no momento do evento, de fazer um welcome drink, de estar com pessoas que ela já conhece, porque são colegas, ou talvez colegas que não se conhecem, porque existe muita gente que vem de outros estados para reuniões de mercado, enfim. Isso é uma proximidade, isso aproxima. E vai conciliando e vai começando por aí. E isso daí é uma coisa que eu coloco de cara ali no meu orçamento para que ele veja que dentro da percepção dele tem coisas que ele pode acrescentar. E dou a ele a possibilidade de pensar em fazer alguma coisa diferente, não é mesmo? As fotos do lugar. As informações básicas, como metros quadrados, para quantas pessoas o seu espaço der. Mas se o meu espaço tem possibilidade somente de atender 15 pessoas. Então, você já dê a ideia para o seu cliente, se ele tem 30 colaboradores, em dividir em 2 eventos, em fazer essa mudança estratégica e você dará a ele essa facilidade. Pense nisso. A lotação é muito importante. Se você vê que 15 pessoas podem interagir de pé, podem fazer um welcome drink e depois sentar-se à mesa, faça. Agora, se você não tem a possibilidade de que essas pessoas interajam, que sejam 15 interagindo, conversando de pé e tal, se o seu espaço, digamos que ele tenha 40, 50 metros quadrados, você tem que trabalhar em um cliente para 3 metros quadrados para fazer um welcome drink e fazer alguma conciliação, apresentar pessoas. As pessoas, elas precisam ter um fluxo ali dentro da sua casa. Depois eu apresento, né, os equipamentos, eu vejo quais são os equipamentos possíveis para fazer ou uma tábua de frios, ou se ele quer empratado, o seu cliente prefere um jantar empratado, bonitinho na mesa, você já tem que ir ali, né, colocar, que ali é a segunda parte do orçamento que eu vou apresentar, o cardápio. E isso daí requer um estudo minucioso e detalhado, não tenha pressa. Se o seu cliente pede, você precisa pensar, eu vejo, eu vou me apressar, vou mandar amanhã. Faça ele pensar que você precisa de um tempo para adequar a melhor opção para ele. Gente, a gente tem que personalizar um orçamento para que o cliente se sinta acolhido. No nosso método WineShare, ele acolhe tanto o convidado como o dono do evento. Ele deixa muito à vontade para que o dono do evento possa ter a criatividade de usar o que nós oferecemos com uma ideia que ele tem, que é a ideia da empresa, a ideia dele. No caso, estamos falando dos eventos corporativos, ok? E também especifique se houver espaço externo, também se é coberto ou não. Quem sabe você tem um pequeno jardim e você faz
os convidados que antes do jantar deem uma voltinha, vejam o jardim. Você pode adequar, deixar ele bonito, fazer uma diferença, um loft dentro do jardim, por exemplo. Se é à noite e a noite está bonita, porque você já vai ter a previsão do tempo, logicamente, e aí você dá essa função. Olha, o meu jardim tem tantos metros, será muito agradável fazer o que antecede o jantar, a comunicação, a primeira comunicação, a interação entre os convidados, que seja no jardim, e depois passamos ao salão principal. Gente, façam isso. Isso daí é muito importante. O cliente, ele precisa saber que você tem essa disponibilidade. Acredite, isso é valioso. Depois passamos ao orçamento. Especifique qual é o seu diferencial. Isso é um ponto importantíssimo. Bom, no nosso caso, o WineShare, nós temos um diferencial incrível que já foi adotado por muitas empresas e que tem um resultado imediato com eles. Ou seja, os funcionários dessa empresa disseram: naquele evento onde a gente falou, degustou e brincou sobre vinhos, foi incrível, eu me lembro. E aí, as memórias não são só daquele momento, mas sim de qual era o motivo da reunião. Quantas vezes você foi a uma reunião de trabalho e você nem lembra o que o gestor estava falando ali? Sim, porque isso acontece e tá tudo bem, tá tudo certo, não é culpa do gestor. Entendeu? O que vocês precisam dizer a esse cliente é o diferencial, o que vocês podem oferecer, não é? Não é falando mal de outros eventos, não é falando mal de outros espaços. E desconfie quem faz isso. Quem fala mal de concorrente, eu não gosto, porque é uma pessoa que é insegura. Quem fala mal da concorrência é certamente insegura. O que a gente fala? A gente fala o que nós temos para oferecer, quais são os nossos diferenciais dentro da nossa concorrência. Isso é jogo limpo. Isso é jogo limpo, é a verdade, é ser transparente, íntegro. Quando você faz uma reunião com pessoas e é íntegra, você pode explicar e você ganha muito mais com isso, tenha certeza. Espaço e serviços já estão no planejamento, já falei ali, qual é o diferencial. Mas dentro dos serviços, você precisa especificar o número de pessoas que trabalham no evento e as funções de cada um. Veja bem, isso é muito importante. Não porque o gestor não faça parte desse serviço que você está oferecendo, quer dizer que você não vai informar item por item, qual é a função da ajudante de copa, qual é a função do garçom, do chefe, como você irá se comportar, qual é o papel da anfitriã sobre isso. Isso é muito importante, gente. Isso é uma coisa fundamental que muitos pecam e não colocam dentro do orçamento. Olha essa dica que eu tô te dando, ela é valiosa, hein? Todos os serviços que você oferece, desde a imagem, sim, porque se você nunca fez um evento de experiência corporativo, você pode sim arrumar a sua sala como se você fosse fazer um evento desses e tirar fotos. Tire fotos de como você arrumaria uma mesa, de como você teria a sua sala. Ele precisa do visual para entender se pode ou não contratar o seu serviço. E, logicamente, colocar ali toda a alimentação, as bebidas, seja claro na colocação de todos os pratos, de todas as informações, falar sobre o entretenimento. Se você tem projetor, se não tem, se você precisa alugar, tudo isso tem que colocar. Talvez a reunião não seja para uso de um projetor, mas se for, você já está preparada e já sabe como. E coloque mais de 2 opções de cardápios para que o seu cliente saiba que tem flexibilidade, ok? Isso é muito importante. E
depois parta para execução. Fique atento aos serviços que prometeu nesse orçamento, gente. Vocês prometem, vocês têm que cumprir. Faça um checklist com o próprio orçamento. Pegue o orçamento do seu cliente e transforme num checklist. Vamos ver, eu te prometi flores num vaso externo? Vai ter. Eu te prometi uma degustação às cegas? Vai ter. Eu prometi para você uma simples degustação? Vai ter. Eu prometi uma média degustação? Vai ter. Enfim, faça a clareza, transmita clareza em tudo isso. Confirme a equipe oficialmente, gente, isso é muito importante. E-mail. Ah, não, porque eu te liguei. Não tem de ligar. Ninguém liga, não quero ouvir. Porque eu te mandei uma mensagem de voz. Até às vezes a mensagem ela esclarece, mas o bom mesmo que fica muito claro são os e-mails. Então você tem alguma encrenca, alguma coisa e o florista não apareceu, como é que você vai reclamar e explicar depois para o seu cliente porque você não tem nada escrito, ele não falou? Esses são detalhes que não são detalhes. Que no final das contas, quando aparece algum imprevisto, algum problema, ele não é detalhe, ele é importante. Então, fique atento a essas coisas. Envie o e-mail com as regras do evento aos envolvidos, horário, segurança, estacionamento e outras informações que você ache necessário. Eu pulei ali uma informação de confirmar os insumos de no mínimo com 48 horas de antecedência. Sempre faça, porque às vezes a frutaria não tem aquela manga que você pediu, então ela aceita a encomenda porque ela pensa que ela vai conseguir, ela não consegue, então você precisa ativar isso daí. Mas o importante aqui é que você precisa enviar um e-mail com todas as regras do seu evento. Horário, segurança, estacionamento e outras informações que você acha. E o que acontece? No WineShare, nós trabalhamos com uma regra. O nosso método, ele é aplicado e ele é contra que as pessoas cheguem no evento dirigindo, ok? Nós não temos estacionamento, até teríamos, mas não temos. Para esse evento, a gente não possui estacionamento, não possui manobrista. A gente tem segurança, porque dentro da própria segurança existe sim aquele cuidado com o seu convidado, porque ninguém precisa de nenhum problema ao sair do seu evento. Ai, bateu o carro depois que tomou vinho na casa da Fábio. Já pensou? E a nossa cabeça, como é que fica depois? Por quê? Porque a gente não falou que é melhor utilizar os serviços de carona, de táxi, o que for, qualquer coisa. Pede para um amigo, para a mãe, para o vizinho te levar e te pegar. Ou não, nós temos aqui uma função de táxi com Uber e tal, que a gente chama, eles vêm, são pessoas confiáveis e é desnecessário. Então, essa regrinha é básica em todos os tipos e os formatos, ok? Bom, e aqui fale com seu fornecedor de vinhos para alguma possibilidade de ele te deixar vinhos em consignação. Isso se você não vende, isso se você não tem, isso se você não tem nem conhecimento de vinho, se você não vende vinho, se você está começando hoje, tá? Essa é uma dica importante. Por quê? Porque você irá fazer um cardápio harmonizado e as pessoas irão querer os vinhos que beberam, se gostaram, é óbvio. Ali elas irão adquirir aqueles vinhos, então fique atenta a esse detalhe, é muito importante. O faturamento ele não vem só do evento, aliás, o faturamento, minha gente, da venda dos vinhos é o que move a montanha, veja bem. Então, por que às vezes eu falo, escolha um perfil de cliente que você tenha um certo rendimento superior.
Por quê? Porque o cliente, quando ele tem uma experiência com um cardápio bom, com uma carta de vinhos boa, ele não tem outra. Ele vai e ele quer comprar. E aí você não tem. Ai, você não tem os vinhos naquele momento. Você tem que ter sim. Você precisa ter os vinhos sim naquele momento. Mas existe também a possibilidade de que você pegue o pedido e diz, ó, nesse momento eu não tenho, com muita delicadeza, vai falar isso, mas eu poderia te entregar amanhã, né? Eu vendo hoje e entrego amanhã. Quando o cliente ele não te conhece, é a primeira vez que ele vai aí, talvez ele diga, será que eu pago? Será que vai me entregar? Isso talvez aconteça no primeiro ou no segundo, mas depois que você conquistou aquele cliente, minha filha, você pode vender vinho em um dia e entregar 3 meses depois. Veja o que eu estou lhe dizendo. Se ele quer um vinho caríssimo, que demora muito tempo para chegar, ele vai te pagar e vai esperar, porque você vai dizer para ele, eu me comprometo a lhe entregar tal vinho em tanto tempo. Então é isso aí, essa é a parte da venda, da execução. E agora passamos para possíveis encrencas, que não são encrencas, que são imprevistos que podem acontecer no seu evento, mas que você já tem a sua solução, você já é uma pessoa previsível, sim. Nesse sentido, você tem que ser previsível. Faltou água? Gente, por favor, é possível faltar água. E não é por falta de pagamento, falta água porque estourou um cano na rua, e daí? E aí, você precisa ter, sim, um reservatório sempre, no mínimo de 150 litros de água em casa. Porque você precisa lavar a louça, porque você precisa abastecer a casa com água, os banheiros. Gente, por favor, isso daí é primário. Ai, claro que eu vou ter um reservatório, tem nada. Eu sei de eventos que ficaram sem luz, sem água, e todo mundo foi embora e o evento acabou. Você não. No Wine nós não temos essa possibilidade. A experiência, ela é a experiência desde o primeiro momento que o teu cliente coloca o dinheirinho dele na sua mão. Aí começa a experiência. Não é no dia, é porque você é previsível, você vai ter sim como solucionar. Aí você diz, puxa, vou ter um reservatório de 150 litros, não aconteceu nada no evento, o que eu vou fazer com esses 150 litros? Usa! E aí depois, no próximo evento, você repõe. É trabalho, dá um pouquinho, tudo dá nessa vida, né, gente? Mas por favor. Faltou luz? Puxa vida! Mas dependendo da sua iluminação, aquela iluminação que você proporciona no evento, tem luz de LED baratíssima, aquelas que vêm com bateria, que você carrega quando tem luz, tá, minha gente? Não é carregar, faltou a luz e a luz tá, a bateria tá descarregada, e aí você faz o quê? Não, né? Não vai chupar o dedo depois disso. Então, você precisa ter, no mínimo, dependendo do tamanho do seu espaço, eu tenho, assim, uma luz de LED a cada 10 metros. Então, se eu coloco e eu tenho espaços para colocar, faltou luz, pronto, a gente se acerta, entendeu? Então, isso é ser cuidadosa, isso é ter uma ideia de que imprevistos podem sim acontecer, mas o que não pode acontecer é a gente ficar na mão, tá? Se você não consegue luz de LED, gente, você tem velas, tudo bem, coloca um copinho nas mesas de velas, só que não se esqueça de uma coisa muito importante. Se você tem portas que são elétricas, se você tem portão, se você tem uma série de coisas que você irá precisar, tenha sempre à mão as chaves. Deixe chaves, reservas em algum lugar, porque você sabe, ai meu Deus, você não vai sair procurando por aí no meio do evento uma chave para abrir um portão sem luz. Já pensou? Tire um momento só para ver esses imprevistos. O gás. Caso você não tenha uma substituição imediata, aqui a gente tem sempre, acabou o gás, vem voando, mas eu nunca faço isso, tá? Eu sempre tenho, eu testo
o quanto de gás eu tenho, porque no evento a gente precisa usar o fogão, meu fogão, entendeu? Então eu tenho gás central, tudo certo. Mas o fogão, ele, né, precisa. Aí faltou a luz e ele tem a ligação automática, tenha sempre um isqueiro ali. Pronto, são pequenos detalhes que você precisa entrar no seu espaço e ver o que eu vou fazer se acaba tal coisa. Ah, mas eu posso colocar a luz de LED em cima de tal outra. Ah, mas eu... Gente, isso é óbvio que a gente precisa fazer, ok? Essa dica aí é importante. Faltou vinhos? Bom, o wine share não pode faltar vinho, né, gente? Pro jantar não pode faltar vinho. Então, você sempre precisa fazer uma conta que é a conta do meio litro de vinho por pessoa quando o jantar é harmonizado. Se você tem, dividindo, claro, em todos os rótulos, né, gente? Não vai me dar meio litro de vinho de cada rótulo, porque senão a pessoa nem vai sair nunca mais da sua casa. Então, você precisa, sim, ter um cálculo de acordo que se você tem 4 rótulos, o que você vai fazer, então? Tudo isso. A responsabilidade pelo cálculo dos insumos é do chefe. Porém, pessoal, o chefe, às vezes, ele tem 500 coisas na cabeça, isso acontece, tá tudo certo com isso. A gente se engana, a gente pensa que não irá precisar de um quilo, sei lá, de ostras, ou a gente não vai precisar disso e daquilo, mas dentro daquele orçamento que você mandou inicialmente para o seu cliente corporativo, está a quantidade por pessoa. O que você irá servir pessoa por pessoa. Pense nisso e fale com seu chefe. E às vezes as pessoas, não, mas isso é um detalhe. O chefe tá acostumado, ele vai fazer, tá nada. Tá nada, porque isso daí é erro, todo mundo erra. Todo mundo pensa que 2 quilos de carne de siri abastecem 20 pessoas, abastece nada. Porque a gente tem um cálculo aqui e aí os potinhos para servir o siri são potinhos maiores, então fica feio colocar um pouquinho menos de siri no pote, porque ele não vai ficar bem apresentável e você vai usando mais. Tá? É mais ou menos, se sobrar, gente, sobrou, mas você precisa colocar isso no orçamento. A pessoa irá entender. O que não pode ter é mesquinharia. O wine share não é mesquinho, o wine share ele entrega, ele é generoso, ele trabalha com pessoas que pagam por um convite diferenciado, tá? Não é rodízio, não é rodízio, mas é um serviço impecável que a pessoa sai satisfeita, tanto da comida como da bebida, ok? Então, aqui acho que me estendi um pouquinho falando de todas essas coisas, mas eu achei tão importante que vocês pudessem ter o acesso de começar por alguma coisa, não é? Porque a diferença, como eu já falei no início do evento corporativo ao evento tradicional, é uma diferença básica, mas é na operação principalmente, entendeu? Então, quando você tem essa diferença, você não tem tantas atividades que você tem normalmente num evento tradicional, porque um evento tradicional do wine share, ele é recheado. Ele é muito envolvente, ele envolve as pessoas, ele transmite alegria, ele transmite conhecimento, ele transmite o compartilhamento, porque o wine share é isso, pessoal, é compartilhar o vinho com pessoas interessantes. Ali dentro no meio daquela mesa onde você coloca as pessoas, você está colocando possibilidades a elas. Acredite que às vezes a gente nem imagina, às vezes a gente apresenta um produto para o cliente que ele não conhece, que ele nem sabe que ele precisa daquele produto. Mas depois que ele viu, depois
depois que ele viu que ele pode conhecer pessoas interessantes, que ele pode trabalhar com um sistema de renovação, com um sistema de informação, de compartilhamento, aí pronto, acabou. Aí você tem cliente sempre e o que é? É o boca a boca, que é fantástico. O marketing digital, ele é muito bom, é excelente para alcançar pessoas que nunca ouviram falar de você. Mas o boca a boca, para quem trabalha com eventos presenciais, para quem tem um negócio como o meu, é fundamental, é o principal, que o seu cliente ele saia daqui. E esse cliente corporativo, esse cliente é divino, porque ele chega na empresa no outro dia e ele fala: o evento foi maravilhoso ou o evento foi péssimo. Tá em você. Tá em você em descobrir o que o seu cliente vai falar sobre o evento que você fez. Então, espero ter ajudado, espero que todos botem aí mãos à obra e que façam, porque vocês não irão perder nada. Quem tem um espaço social em casa e não aproveita para trabalhar com pessoas, tá perdendo tempo. Tá bom, minha gente? Um beijo enorme, fiquem todos com Deus e até a próxima.